dentro da medicina veterinária, apesar de eu gostar dos animais, eu sempre me conectei mais com as pessoas, porque eu segui a carreira acadêmica. Então, num primeiro momento, isso não estava nos meus planos, mas assim que eu acabei a faculdade, eu fui contratada pela universidade para ser clínica do hospital, da faculdade, tocar o setor da clínica médica. Né? Eu sempre fui uma estagiária sempre estava lá de noite no hospital, dedicada. A faculdade de veterinária. A faculdade de veterinária. Então, você ia fazer a parte dos ambulatórios, coordenar os ambulatórios. Eu era médica veterinária do setor da clínica, né? E neste processo, como eu estava inserida na universidade, eu tinha que auxiliar os professores nas aulas práticas, quando elas ocorriam dentro do hospital. Então, eles pediam meu auxílio. Então, na verdade, os animais, para mim, sempre foram uma ponte, um elo, entre o que eu fazia, o que eu aprendia e, de alguma forma, ajudar o aluno, né? E eu sempre me senti um pouco diferente como veterinária, porque eu sempre, desde que aquele animalzinho chegava, mesmo naquela época, eu não conseguia olhar só para o animal. Sempre me preocupava a angústia que estava por trás daquele tutor. Aquilo, eu queria dar um conforto. Então, o que você está falando é que o que te chamava atenção sempre era a conexão que existia entre tutor... Não, era assim, o animal chegava acidentado, muito doente, né? A pessoa chega lá toda nervosa, mesmo naquela época, porque no hospital veterinário, escola, era muita emergência, porque não tínhamos hospitais como temos hoje, né? Então, era uma época de muita emergência e eu fazia parte da triagem para receber esse tutor. Então, normalmente, em hospital, como é? Você vai para o paciente, para o animal e deixa a pessoa, esquece as pessoas que estão lá fora, porque você tem que salvar aquela vida. Só que isso para mim nunca fez sentido. Então eu sempre fui aquela, não, tem que saber, vem aqui, você participa. Então eu sempre, né, tinha esse cuidado de querer trazer uma conexão dele com falar, dar dele. uma satisfação do que estava acontecendo e do que você e do que eu poderia fazer, Uhum. né? Então não deixar aquela pessoa ali. Então isso, e aí eu via que aquilo era estranho dentro de um hospital, né? Mas isso eu senti isso. E aí hoje, né, fazendo uma retrospectiva, eu já via o quanto eu já gostava. Você trazia uma humanização ali, tanto pro pet quanto pro seu tutor. e pro tutor, tanto pro tutor. E o pet eu também fico pensando, né? Porque a gente sabe assim, minha mãe tá ali fora esperando. Um pouquinho para você. Assim. Perfeito. Sim. Porque a gente sabe que a mãe tá ali fora esperando, o meu pai tá ali fora esperando, o meu filho tá ali fora me esperando. Mas o bichinho não. Então, quando você traz ele para perto, você traz aquele conforto também pro bichinho. Perfeito. Exato. E hoje, mais do que nunca, eu sei disso. Mas antes era uma coisa mais intuitiva, né? Eu sentia, até para fazer alguns tipos de procedimentos, eles ficavam mais calmos com o tutor, mas também tinha o inverso, aquele tutor muito nervoso, muito desesperado, passava esse desespero, não trazia tranquilidade. Então aí sim, você pode esperar lá fora, e era impressionante. Tudo dava certo quando aquele tutor, que estava muito desesperado, parecia que a gente nem conseguia canular, não conseguia fazer os procedimentos, né? Então, mas isso sempre eu fui observando, né? E foi assim. Então, foram durante 5 anos auxiliando lá como médica veterinária, né? No hospital escola, no setor de clínica. Nessa época, fazia muito atendimento emergencial. E aí foi onde eu decidi ser docente, porque eu me encantei com esta possibilidade de ensinar, né? Aquilo fazia muito sentido para mim. É como se você pensasse assim, eu quero, de alguma maneira, ensinar essa visão dessa relação tão íntima e cheia de nuances emocionais e sentimentais entre o tutor e o seu pet. E de alguma forma, ensinar também naquela época, que eu estava no início, ensinar que tudo que eu pegava, tudo que eu aprendia no hospital... Essa sua observação
que acabou virando um conhecimento empírico, Sim. no primeiro momento. Sim, e a parte técnica também. Também, ok. Né? Então, a parte técnica também. Então eu falei, então eu vou para a área acadêmica mesmo. Aí foi mestrado, pós, aí a gente, né, tem uma carreira aí para seguir. E quando realmente... E aí foram 25 anos dentro da docência, né, e 10 anos na pós-graduação. E você entrou como professora clínica? Isso. E aí, depois que eu finalizei, né, as formações, aí eu entrei como professora de clínica médica e semiologia. Né? Então, e eu lembro que eu sempre tentava trazer para o aluno esta visão, não só do animal, mas que veja como que aquele tutor está se sentindo, né? Coloque ele junto, às vezes, e uma das áreas, as minhas primeiras áreas de atuação que me ajudou muito a ter essa sensibilidade foi por conta da medicina felina. Os felinos, eles não são animais que você faz o que você quer. Você é que vai ter que ver o que ele permite que você faça. Então, não é aquela coisa, é assim. Não. Até como médica veterinária, né, como médicos veterinários, nós temos que interpretar aquele paciente de forma individual. Porque os felinos, ainda naquela época, não são os Garfields de hoje. Eles eram muito mais irracíveis, porque eles eram semidomiciliados. Então, você precisava ter toda uma outra forma, né, de abordagem. Então, a medicina felina, que foi a minha primeira especialidade, me ensinou muito a observar o paciente e no tempo dele, né? E nessa é individual mesmo, né? O felino, ele é completamente diferente. Completamente. Eu tive um felino assim, não quer dizer que aquele outro vai ser igual, não. E não é porque eles trazem memórias transgeracionais. Né? E também tudo que eles viveram na barriga da mãe deles, né? Na mãezinha, e como foi o desmame, isso fica registrado como traumas, como é no ser humano, né? Isso também, e o processo de socialização deles é muito mais intenso do que do cão, até pela domesticação, que é bem mais recente do que do cão. É verdade. Então, o felino... A medicina felina me fez observar e ter que trazer aquele tutor mais ainda para uma abordagem médica. Então, eu fui vendo, eu estou trazendo isso porque parecia que eu estava sendo preparada para o trabalho que eu faço hoje. Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.